Agora, o terceiro dom de revelação, que é o discernimento de espíritos, a gente precisa entender devidamente. A palavra discernir, no dicionário da língua portuguesa, significa conhecer distintamente, perceber claro por qualquer dos sentidos. Já a palavra que aparece no original grego, diacrisis, ela significa habilidade de discernir, discernimento ou julgamento, né? Então, basicamente, a Bíblia está falando dessa capacidade de discernir espíritos. Eu quero deixar claro que isso não é intuição, é percepção espiritual, é intervenção de Deus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa no final de um culto, uma igreja que eu preguei, e uma outra pessoa passou. Quando a pessoa passava, o cara que falava comigo parou de falar, mediu a pessoa de alto a baixo, acompanhou com os olhos. Quando a pessoa finalmente passou, foi embora e virou para mim e falou: esse aí não vale nada. Eu falei: como é que você sabe? Você conhece ele? Não tem o discernimento de espírito. Eu falei: não, o que você tem chama julgamento, criatura. O discernimento, você não precisa olhar, medir a pessoa como você mediu, julgar como você julgou, avaliar como você avaliou, é uma manifestação espiritual. Eu falei: esse negócio que você tem nada a ver com o dom que você está achando que é. Mas o que eu e você precisamos entender é que o discernimento de espíritos, que também se manifesta ou por meio de uma visão ou de um testemunho interior, ele tem a ver com a capacidade de perceber os espíritos. Então, por exemplo, toda visão de Jesus ressuscitado, toda aparição de Cristo a alguém é uma manifestação do discernimento de espíritos. Toda visão de anjos é uma manifestação do discernimento de espíritos. Toda visão de demônios também é uma manifestação do discernimento de espíritos. Agora, o discernimento de espírito não acontece só por meio de visões, mas claramente, quando falamos das visões, né, nós temos aqui um volume até maior de exemplos, inclusive, da própria Escritura. Quando eu olho para o Velho Testamento, eu vejo aquele texto, 2 Reis, capítulo 6, de 15 a 17, quando o moço de Eliseu vê a cidade cercada por um exército, diz: ai, meu senhor, o que faremos? Eliseu diz para ele: maior número são os que estão conosco do que os que estão com eles. Imagina a confusão na cabeça do rapaz, olhando para Eliseu, contando 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Como é que esse monte de gente pode ser em menor número do que a gente? E Eliseu olha e diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que veja. Eliseu está falando dos olhos naturais? Não. Os olhos naturais estão funcionando bem, ele está vendo o problema, está vendo o exército. A Bíblia diz: Deus abriu os olhos do moço, não os naturais, que já estavam funcionando, os espirituais. Ele viu que em todo aquele monte, em volta de Eliseu, havia carros e cavalos de fogo. Ele começa a discernir um exército que é invisível ao olho natural, que são os anjos de Deus. E eu e você precisamos entender que nós estamos rodeados de anjos o tempo todo, gente. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, Hebreus 1,14, enviado a serviço dos que hão de herdar a salvação. Há uma movimentação angelical contínua à nossa volta. O fato de eu e você não enxergar não significa que isso não seja real. Mas porque não vemos, muitas vezes não tomamos conhecimento, a gente não entra na percepção dessa realidade. Mas ela está lá. Um outro exemplo bíblico está em 1 Reis, no capítulo 22, dos versos 9 a 23, quando a Bíblia diz que Micaías, o profeta Micaías, percebe que centenas de profetas estão diante de Acabe, estão falando movidos por um espírito de mentira. Ele tem uma visão de Deus, ele vê exatamente como o processo, né, acontece, como tudo foi determinado diante de Deus, e ele tem um entendimento de que todas aquelas manifestações proféticas que estão acontecendo diante de Acabe não procedem de Deus, são um espírito de mentira, são um espírito de engano. E por quê? Isso é a manifestação do discernimento de espíritos, quer venha por visão ou pelo testemunho interior. Em Atos 10, quando o anjo de Deus aparece a Cornélio, essa é uma manifestação, né, do discernimento de espíritos. Em Atos 16, de 16 a 18, a Bíblia diz que Paulo percebeu que uma mulher na cidade de Filipos estava com um espírito de adivinhação. E ele diz: em nome de Jesus, eu te ordeno que saia dela. Como que ele percebeu isso? Pelo discernimento de espíritos. Aqui nós não temos uma visão, provavelmente um testemunho interior, né? Quando o apóstolo Pedro, no telhado, tem uma visão, né? A Bíblia nos mostra um lençol sendo baixado diante dele,
Existe uma revelação que está acontecendo e que está em andamento. Por meio dessa revelação, nós temos do lado de cá o que está muito mais para uma palavra de sabedoria. O Senhor está dando orientações sobre o encontro que ele terá com Cornélio, sobre a maneira como ele deve se conduzir, que vai ser explicada depois. Mas do lado de cá, paralelo, né, em Atos 10, Cornélio está tendo uma manifestação do discernimento de espíritos e um anjo falando com ele, mandando chamar Pedro, que está sendo preparado por meio de outro dom para poder entrar em contato com ele. Quando falamos da revelação seguida de conselho, nem sempre o conselho é só para outra pessoa. Por exemplo, quando Jesus aparece para Ananias numa visão e diz que ele tem que orar com Paulo, ele diz para que ele seja cheio do Espírito Santo, para que ele volte a ver. Está falando de coisas que Ananias teria que fazer, beneficiariam Paulo, mas seria a forma como ele teria que ministrar. É interessante como essas visões elas podem se relacionar. O discernimento de espíritos ele traz essa capacidade de perceber o plano espiritual. Às vezes pode vir, como eu disse, de uma forma impactante. Né? Quando eu tinha 7 anos de idade, o Paulo 5, uma conta que é fácil para eu fazer, porque lá em casa eu sou do meio, o Paulo é o caçula, e temos o Adriano, o mais velho, que é 2 anos acima de mim. Então, meu irmão tinha 9 anos de idade. Nós estávamos, como família, vivendo um momento muito difícil. Alguém disse que eu lembro de um dia que meu pai, empolgado, falou para minha mãe, e eu, criança, ouvi. Eu falei, Zeni, ele falava para minha mãe, o que esse escritor disse, ele estava lendo algum livro. Ele dizia, o bom de chegar no fundo do poço é que não tem mais como ficar pior. Quando esse é o motivo de consolo que alguém tem, você imagina como está difícil. Um dia desses, uma pessoa falou, pastor, eu discordo. Às vezes a gente chega no fundo do poço e descobre que ele ainda tem porão, dá para piorar. Mas, naquele momento difícil que a família estava vivendo, eu lembro que um dia, naquela época, criança ia cedo para a cama, tipo 9h30 da noite, a gente já estava, né, na cama para dormir. E meus pais botaram a gente para dormir. Eu e o Paulo já tínhamos dormido. Eu não sei se meu irmão mais velho, o Adriano, não dormiu, ou se dormiu um pouquinho, acordou. Mas ele levantou. E quando ele levantou, abriu, saiu pela porta do quarto. A casa tinha só 2 quartos no fundo. A porta do quarto da minha mãe estava fechada, minha mãe estava orando no quarto. Ele sai pelo corredor em direção à sala da frente, passa pelo banheiro, lá na frente tem uma saída para a cozinha, tinha a sala de jantar, que era o único cômodo com a luz acesa, passa por ela e vai até a sala da frente. Ele entra porque ele está ouvindo a voz do meu pai orando na sala. Quando ele entra na sala, ele vê meu pai ajoelhado, debruçado no sofá orando. Mas ele levou o maior susto da vida dele. Ele vê a 1 metro mais ou menos atrás do meu pai e a mais ou menos 1 metro do chão uma pessoa com as mãos estendidas sobre meu pai. Segundo ele, as roupas eram de luz e o homem usava vestido e estava descalço. E quando ele vê aquilo, ele sai gritando desesperado. Ele quase botou a porta do quarto de mamãe abaixo, com o desespero do que ele viu. Minha mãe para de orar, vai atender. Meu pai sai da sala para ver o que está acontecendo. O desespero dele era grande. E dizia o que foi. Ele dizia para meu pai, tinha alguém atrás de você. Eu fui na sala, o senhor estava orando, tinha alguém atrás de você. Né? Meu pai perguntou, o que você viu era ruim? Não, era bom. Não era ruim. Mas por que você está desse jeito? Porque foi assustador. Né? Ele falou, era um homem de vestido. Né? O homem estava descalço, ele descrevia as mangas talares. E ele diz, a roupa dele era de luz. Mas ele estava atrás do Senhor com as mãos estendidas. E, sabe, é uma coisa assim que até hoje você conversa com meu irmão, está vívido dentro dele aquela experiência. E a consciência de que a gente está debaixo do cuidado de Deus ficou bem maior a partir do momento que alguém percebeu. Eu acho que nós ficamos uns 3 meses lá em casa sem brigar depois disso. Quando a gente se estranhava, lembrava, o anjo, deixa quieto e tal. Mas aquela sensação do cuidado de Deus foi muito pontual. Né? Agora, sempre que falamos de uma visão, a carga de detalhes é muito maior. Eu uma vez estava ministrando em Teixeira Soares, que é no fim da Bahia, ou de Freitas? De Freitas. Soares é perto de Irati, no Paraná. Eu estava ministrando no sul da Bahia e eu fui justamente falar sobre os dons do Espírito e chegamos na parte dos dons de cura. E quando chegamos na parte dos dons de cura, senti de orar por alguns problemas. E eu queria dar uma demonstração de que aquilo era simples. Então eu falei, olha, eu vou chamar alguns problemas específicos que Deus está falando comigo. E eu quero que só essas pessoas venham à frente. Eu falei, não é hora de você tentar pegar a carona do momento e resolver o seu problema.
Então, se Deus está me mostrando essas pessoas, eu tenho que orar por essas pessoas. Se alguém vier aqui que não é por esse problema, que sempre tem um espertinho, que ele quer botar a cabeça debaixo da sua mão, mesmo fora de hora. E eu falei, se eu souber que não é, eu vou te dar uma bronca na frente de todo mundo e mandar voltar. Por quê? Eu sabia o que eu estava falando. Depois que o primeiro é curado, filho, começa a confusão de todo mundo que é oração e não quer mais ouvir a orientação. Então, eu fui muito claro, repeti aquilo, todo mundo acompanhou sim. Aí chamei as pessoas. Bom, dito e feito. Você orar por um foi curado, por outro foi curado, o outro foi curado. Daqui a pouco uma senhora levanta e vem à frente. O grupo está do lado de cá, ela para um pouquinho perto. Eu vejo ela parada olhando, eu digo, tudo bem com a senhora? Tudo. Falei, o que a senhora está fazendo aqui? Aí eu vim para o senhor orar por mim. Eu falei, qual é o seu problema? Ela falou, eu estou com o braço quebrado. Não tinha nada a ver com o que a gente tinha falado. Quando ela falou isso, eu já comecei o sermão. Eu falei, minha senhora, eu não sei a expressão, não te disse, mas eu falei, eu não disse antes, a hora que eu comecei o sermão para dizer, não era para estar aqui. Algo acende no meu espírito, eu não consigo te explicar, não vi nada. Eu estou olhando para ela, eu só vejo ela. Mas algo acendeu no meu espírito. E era uma certeza tão absoluta que ela era mais forte do que os sentidos. Eu sabia que tinha um anjo de Deus em pé do lado dela. A altura dele era muito maior do que ela. Eu não consigo te explicar, eu não via nada. Pastor, nem uma névoazinha, esfumaciada, nada, eu não via. Mas eu sabia que ele estava ali. E olhando para ela, ele estava do lado direito dela, o meu lado esquerdo. E a hora que eu percebi aquilo, eu simplesmente parei assustado. E era uma percepção daquela presença que me trazia temor. Eu parei e falei, qual braço que está quebrado? Ela fez assim, o direito, que era o lado que eu percebia ele. Eu pensei, Deus não me fez perceber isso à toa. Eu falei, Deus vai fazer algo. E muitas vezes os anjos estão envolvidos nas intervenções de cura, como lá no tanque de Betesda. Eu falei para ela, senhora, se aproxime. Eu falei, qual o seu problema? Ela falou, eu quebrei o braço, não pude fazer a cirurgia, por causa, acho que era um quadro de diabetes. E eu falei, o que a senhora consegue mexer? Ela falou, mexer só esses dedos um pouquinho. É insuportável a dor, mesmo parado, o que dizer tentando mexer. Eu não consigo fazer nada. Né? Eu não via debaixo da roupa, o inchaço como estava. Mas o Espírito de Deus me moveu. Não tente fazer isso em casa. Né? Em lugar nenhum, se você não tiver a direção de Deus, o Espírito Santo me moveu. Eu falei para ela, vem cá. Eu lembro quando ela veio, eu peguei e botei o microfone no bolso, parecia o Silvio Santos. Ficou pendurado ali, para ficar com as mãos livres. E quando ela chegou, eu só me agachei na plataforma para ficar um pouco mais na altura. E quando ela chegou perto, eu dizia, olhe para mim. Ela olhava, abaixava a cabeça e dizia, olhe para mim. Eu não queria que ela visse o que ia fazer. E eu lembro assim que com uma mão eu dei um tapa naquele ombro. E com a outra eu peguei e puxei e levantei. Eu só dei um grito. Falei, em nome de Jesus, ser curado. E erguei aquela mão depois do tapa. A mulher deu um grito que gelou minha alma. Honestamente, o que me passou na cabeça, humanamente, naquele momento, porque a primeira foi um impulso do Espírito, foi, agora estragou tudo. Eu fiquei assustado, fora que ela pula para trás, ela começa a rodar esse braço e dizer, eu não estou sentindo mais nada, eu não estou sentindo mais... Gente, essa hora que você perde o controle de qualquer reunião. Eu brinco que você pode dar um espirro, um já é batizado no Espírito Santo, por quê? É aquela coisa do testemunho, Deus está no meio de nós. Mas por que aquilo aconteceu? Por causa de uma manifestação do discernimento de Espírito. Aí você para e pergunta, por que Deus está mostrando que tem um anjo? E eu nem vi o anjo. Mas eu não consigo te explicar o quanto aquela presença era real. Muitas vezes, quando eu estou orando por cura, e eu paro do lado de alguém e eu percebo aquilo, eu sei que algo mais vai acontecer. E quase sempre eu estou orando, ou é por cura ou é por libertação, quando eu tenho essas percepções de um anjo de Deus ali. Às vezes eu sei que tem a ver com o que vai acontecer com a pessoa. Às vezes eu sei que tem a ver com, além do que Deus vai fazer ali, ao que Deus vai fazer na casa da pessoa naquele instante. Impressionante os testemunhos que a gente tem. Agora, é toda hora? Não. Para mim, são experiências que acontecem de vez em quando, mas a soma delas é muito interessante. O discernimento de espíritos não é apenas você discernir demônios. Tem gente que acha que discernimento de espírito é uma ferramenta só para libertação, para saber que tipo de... Deus pode nos levar a mover dessa forma, sim. Mas o discernimento de espírito também é para perceber anjos, também é para perceber a presença do Senhor, é para perceber um mundo espiritual. E ele pode se manifestar das formas mais distintas. Eu creio que nós viveremos manifestações no tempo do fim de intervenções angelicais, como há muito tempo não se vê e não se fala. Eu creio que isso vai ser restaurado, restituído a um nível diferenciado em relação àquilo que temos vivido. Quando você lê o livro de Atos, você vê muita intervenção angelical.
e eles não se aposentaram, eles ainda estão em plena atividade, e nós precisamos crer que Deus vai usar isso, né, esse tipo de experiência de operação dos dons, não apenas para você dizer que viu. Alguém pode ter uma experiência, e alguém pode ser usado por Deus nesse nível de percepção para promover algo na vida de outros. Naquele momento, Deus me fez perceber isso, para que, em vez de mandar a mulher embora, eu fosse um instrumento de Deus. Ela levantou e veio até ali porque havia fé. Provavelmente a fé dela, né, ativou aquela manifestação que até então a gente não tinha. E a fé dela, por sua vez, foi ativada pela operação de outros dons que levaram a gente a reconhecer que Deus estava no nosso meio.